Capítulo 2. Esclarecido isso, recomecemos daqui. Todo animal se alimenta do alimento que lhe convém. Ora, convém a cada um alimento que possa ser assimilado ao corpo que é nutrido. É necessário, portanto, que a substância inteira do que nutre possua uma certa comunhão e semelhança com a substância inteira do que é nutrido, sem que reste neles a mais mínima diferença, nem de excessos, nem de falta. Ora, algumas substâncias são mais conformes e semelhantes, outras menos. Por isso, algumas requerem um trabalho mais vigoroso e longo, outras mais leve e curto. A carne das aves, por exemplo, requer menos trabalho. A suína, mais, e a bovina, mais ainda. Já o vinho requer quase nenhum trabalho para ser assimilado, por isso, nutre e fortifica com muita rapidez. Mas mesmo ele precisa ser assimilado pelos órgãos digestórios, o estômago, o fígado e as veias. Depois que esses órgãos o preparam, sai pronto para alimentar o corpo. Antes, porém, de ser transformado por eles, não pode servir de alimento ao animal, mesmo que permaneça vertido sobre sua pele um dia e uma noite inteiros. Servem menos ainda para a nutrição o pão, a beterraba ou a cevada, se postos em contato com o exterior do corpo. Chamamos de alimento tudo o que é assimilado, e de medicamento todo o resto. Os medicamentos podem ser de duas naturezas: uns permanecendo no corpo iguais a como foram tomados, derrotam o corpo e o transformam, do mesmo modo como o corpo faz com as comidas. E esses são medicamentos venenosos e destrutivos à natureza do animal. Outros, recebendo do corpo o princípio da sua transformação, primeiro apodrecem e estragam a si mesmos, depois putrefazem e estragam o corpo. Também esses são venenosos. Há ainda uma terceira espécie de medicamentos, a saber, os que lhe retribuem sem trazer nenhum dano. Há também uma quarta espécie, a dos que atuam e sofrem algo, mas são vencidos com o tempo e ao fim e ao cabo assimilados. A estes compete tanto o papel de medicamentos quanto o de alimentos. Não há nada de estranho, no entanto, que alguns medicamentos, aproveitando uma ocasião insignificante, façam um desvio enorme desde sua natureza primitiva. Isso se vê muito também nas coisas exteriores aos nossos corpos. Uma casa na Mísia, região da Ásia, certa vez foi consumida em chamas por esse motivo. Havia por lá um amontoamento de fezes de pombo que, apodrecidas já e aquecidas pelo sol, soltavam vapores e eram muito quentes a quem tocasse. Esse amontoamento havia crescido tanto que já encostava numa janela de madeira que acabara de receber um generoso revestimento de resina. Ora, no meio do verão, o sol, incidindo com violência, fez pegar fogo tanto a resina quanto a madeira. Daí não custou a pegar em fogo umas portas que haviam perto e também outras janelas recém-revestidas de resina, até que o fogo se estendeu ao teto. Tão logo as chamas o tomaram e espalharam-se por toda a casa. É deste modo, creio eu, que dizem que Arquimedes incendiou com espelhos os tórios, as tríremes inimigas. O espelho usório também acende com prontidão a lã, a estopa, o pavio, a férula e tudo, enfim, que for, a semelhança desses, seco e ralo. A chama pode ser produzida também pela fricção de pedras, sobretudo se estiverem untadas de enxofre. Assim era o medicamento da Medeia, pois tudo que recebe uma da mão de enxofre pega fogo quando bate o calor. Aquele medicamento consistia de enxofre e betume úmido. Certa vez alguém exibiu isto como se fosse alguma maravilha. Apagou a lâmpada e de novo a acendeu apenas aproximando-a a um muro. Outro obteve o mesmo efeito aproximando uma pedra. Tanto o muro quanto a pedra, porém, estavam banhados em enxofre. Quando o truque foi descoberto, o enfeito parou de maravilhar o público. Todos esses medicamentos, portanto, ainda não atingiram o perfeito calor, mas não obstante são excepcionalmente propensos a ficarem quentes, e por isso são ditos quentes em potência. Sobre esses, é claro, não há nenhuma dificuldade, e tampouco sobre o motivo por que o vinho, quando bebido, aquece o corpo, mas, quando vestido sobre a pele, não a aquece. Foi indicado um pouco antes que ele não é um medicamento quente de modo absoluto, mas sim
dos alimentos que esquentam o animal, o mais próprio. Assim como o alimento adequado ao fogo faz o fogo crescer, do mesmo modo, o alimento mais próprio aos corpos por natureza quentes, seja ele qual for, não apenas fortalecerá esses corpos, como também aumentará o seu calor inato. E esse é o efeito comum de todos os alimentos. E ao vinho pertence, mais do que a qualquer outro alimento, a velocidade na transformação, assim como a tocha ao pavio, a estopa e ao alcatrão. Atendo-nos ainda ao exemplo do fogo, tragamos outra vez à memória a lenha úmida. É também ela alimento para o fogo, mas não com a mesma imediatez ou instantaneidade, e por isso, ao ser lançada ao fogo, a miúde não apenas abafa as chamas, como também traz o risco de as apagar, mesmo que seja escassa e pequena. Assim acontece também nos animais. Qualquer comida que, para ser assimilada perfeitamente e prover nutrição ao corpo, necessite de mais tempo, parece antes trazer frio do que calor no instante em que é consumida. Porém, passado o tempo necessário, essas comidas proverão calor assim como as demais, contanto, é claro, que sejam aptas a alimentar o corpo, pois todo alimento, na medida em que é alimento, aumenta o calor ao animal. Se, no entanto, for engolida como alimento, mas não vencida nem assimilada, isso, nas palavras de Hipócrates, é alimento no nome, mas não na realidade. Com efeito, alimento pode ser dito em três sentidos, como ele mesmo ensinou com essas palavras. Alimento é tudo o que alimenta. É semelhante a um alimento ou virá a ser alimento. O que já alimenta se une ao corpo, e não precisa mais esperar para virar alimento. Isto é o que é chamado de alimento em sentido próprio. Além disso, também aquece o corpo, que alimenta, ao passo que os outros dois não, pelo motivo de não serem alimentos propriamente ditos, mas ser um deles semelhante a um alimento, e o outro um futuro alimento. Deste modo, nem sempre o vinho esquenta o animal, assim como nem sempre o azeite acende a chama, ainda que seja o melhor dos combustíveis. Pelo contrário, se derramares sobre uma chama fraca e pequena uma quantidade concentrada e copiosa de azeite, sufocarás e apagarás completamente o fogo ao invés de aumentá-lo. Do mesmo modo, o vinho, se bebido em quantidades que o corpo não consegue vencer, longe de esquentar o animal, gera nele paixões frias. Seguem seu consumo imoderado de vinho as tonturas, os acessos de loucura, os torpores e os comas, as enervações, as epilepsias e convulsões, e a rigidez espasmódicas, paixões, todas essas frias. Tudo o que é consumido pelo corpo e por ser alimento aquece, verás que de vez em quando também esfria, do mesmo modo como a madeira não faz apenas crescer a chama, porém às vezes apagar. E isso parece acordar tanto com a exposição dos elementos quanto com a dos temperamentos.